Desde que entrei na família de Ricardo, sua mãe, Dona Vera, nunca fez questão de esconder seu desprezo por mim. No começo, tentei ser compreensiva. Afinal, sempre ouvi dizer que algumas sogras eram difíceis, principalmente quando tinham um apego exagerado ao filho. Mas, com o tempo, percebi que não era apenas ciúmes ou resistência a uma nova integrante na família. O problema era comigo, pessoalmente. Para ela, eu simplesmente não era digna de estar ao lado de seu filho. Cada encontro familiar era uma batalha disfarçada. Dona Vera sempre tinha uma crítica, um comentário ácido ou uma forma sutil de me diminuir. O pior era que Ricardo, apesar de perceber, sempre minimizava a situação. Minha mãe é assim mesmo, Ana. Ela implica, mas no fundo, não faz por mal, ele dizia. Eu queria acreditar, queria manter a paz. Então, engoli sapos por anos, fingindo que não me afetava. Mas quando engravidei de Mariana, imaginei que tudo pudesse mudar. Pensei que, ao se tornar avó, Dona Vera pudesse amolecer, que ver uma parte do próprio filho em nossa filha pudesse fazer com que finalmente me aceitasse. Como eu estava enganada. Ela ficou furiosa quando soube da gravidez. Disse que Ricardo era muito jovem para ser pai, que eu havia prendido seu filho com o bebê. Depois que Mariana nasceu, a situação piorou. Dona Vera insistia que a menina não se parecia com a família, levantando insinuações maldosas. Certa vez, chegou a sugerir um teste de DNA, o que me deixou indignada. Mas, mais uma vez, Ricardo pediu paciência. Ela vai aprender a amar a neta, você vai ver. Anos se passaram, e nada mudou. Dona Vera continuava sendo hostil comigo e, o pior, demonstrava uma frieza perturbadora com Mariana. Se dava presentes aos outros netos, esquecia da minha filha. Se tirava fotos com as crianças da família, fazia questão de excluí-la. Mariana, inocente, ainda não entendia por completo, mas eu sabia que, um dia, começaria a perceber. Naquele Natal, eu já estava relutante em aceitar o convite. Ricardo insistiu. É só um jantar, Ana. Pelo menos por nossa filha. Vamos tentar dar um clima familiar para ela nessa data. Contra minha vontade, concordei. Mariana ficou animada ao saber que passaríamos a noite rodeadas de parentes. Ela amava o Natal, as luzes, os presentes, a ceia. E, no fundo, parte de mim ainda queria acreditar que talvez, só dessa vez, Dona Vera pudesse agir diferente. Chegamos à casa de minha sogra no início da noite. A decoração era impecável, e o aroma da ceia tomava o ar. Mariana correu para cumprimentar os primos, os olhos brilhando de felicidade. Por um instante, pensei que talvez aquela noite fosse tranquila. Mas bastou poucos minutos para perceber que, mais uma vez, eu estava errada. Enquanto todos se acomodavam à mesa, Mariana, empolgada, se sentou ao lado do avô. Eu me preparava para ocupar um lugar próximo quando vi Dona Vera se aproximar, os braços cruzados e uma expressão de desgosto no rosto. Foi então que ela segurou o braço da minha filha e disse, em um tom cruel, aqui só senta família de verdade. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos pararam o que estavam fazendo. Mariana me olhou, confusa e assustada. Seus pequenos olhos, que antes brilhavam de animação, começaram a se encher de lágrimas. Meu coração disparou. Engoli em seco. Olhei para Ricardo, esperando alguma reação, mas ele abaixou a cabeça, hesitante, sem coragem de enfrentar a mãe. E foi ali que percebi que essa guerra nunca teria fim, não enquanto eu aceitasse o silêncio como resposta. Respirei fundo e encarei Dona Vera. Meus olhos queimavam de raiva, mas minha voz saiu firme. Engraçado você falar sobre família de verdade, Dona Vera. Os olhares se voltaram para mim. Eu não deixaria aquilo passar impune. O silêncio na sala de jantar era sufocante. Todos aguardavam minha resposta, mas o olhar que mais me partia o coração era o de Mariana. Ela me olhava com os olhos marejados, confusa, sem entender por que estava sendo tratada daquela forma dentro da própria família. Engoli em seco e repeti, ainda mais firme. Engraçado você falar sobre família de verdade, Dona Vera.
Ela arqueou a sobrancelha, desafiadora. E por que seria engraçado, Ana? Ela perguntou com aquele tom de superioridade que me irritava. A raiva queimava dentro de mim, mas eu respirei fundo. Não podia explodir na frente de Mariana. Não queria que ela me visse perder o controle, mas também não permitiria que saísse dali com a sensação de que era menos amada ou menos pertencente àquela família. Porque família de verdade não humilha uma criança inocente. Família de verdade acolhe, ama, protege. E o que você acabou de fazer, Dona Vera, não tem nada a ver com amor. Senti Ricardo ficar tenso ao meu lado. Ele sabia que eu estava certa, mas também sabia que sua mãe jamais admitiria estar errada. Dona Vera riu, cínica. Ah, me poupe, Ana. Você sempre dramatizando tudo. Eu só quis dizer que o lugar ao lado do meu marido é para os netos que fazem parte da família de sangue. Você tem que entender que a tradição é importante. Minha visão escureceu por um instante. Mariana era filha de Ricardo. Isso nunca esteve em questão. Mas eu sabia que Dona Vera sempre duvidou disso, insinuando que minha filha não tinha traços da família ou que não puxava o pai. Mesmo depois de tantos anos, ela ainda fazia questão de plantar dúvidas e reforçar sua rejeição. Mariana apertou minha mão. Sua pequena voz soou trêmula. Mamãe, eu fiz algo errado? Meu coração se partiu. Me ajoelhei ao lado dela, segurando suas mãozinhas. Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Aquela mulher podia me desrespeitar o quanto quisesse, mas não deixaria que fizesse minha filha se sentir mal consigo mesma. Olhei para Ricardo, esperando uma reação, um posicionamento. Mas ele abaixou a cabeça, fingindo que não estava ali. A decepção me atingiu como uma facada. Vamos embora, Mariana. Me levantei e comecei a pegar nossas coisas. Mas, antes de sair, me virei para Dona Vera e disse: se família de verdade significa excluir uma criança inocente, então eu e minha filha não fazemos parte disso. Mas vou te dizer uma coisa, Dona Vera. Um dia você ainda vai se arrepender de cada palavra que disse hoje. Sem esperar resposta, segurei a mão da minha filha e saí da casa com a cabeça erguida. Lá fora, o frio cortava minha pele, mas o calor da minha indignação era maior. Mariana segurava meu braço com força, tentando segurar as lágrimas. Entrei no carro e liguei o motor, mas antes de partir, olhei para casa. Pela janela, vi todos ainda sentados à mesa, como se nada tivesse acontecido. Ricardo não veio atrás. Ninguém veio. E foi ali que eu percebi algo muito importante. Eu nunca fui parte daquela família. E talvez nunca seria. Mas isso não importava mais. Porque a única família que realmente importava estava ao meu lado, sentada no banco de trás, com os olhos tristes, mas com o coração puro. E eu faria de tudo para que ela jamais sentisse que não era suficiente. O caminho de volta para casa foi silencioso. Mariana olhava pela janela, perdida em pensamentos, enquanto eu tentava conter a revolta que borbulhava dentro de mim. Minha filha não merecia isso. Ninguém merecia. Ao chegarmos, ela finalmente rompeu o silêncio. Mamãe, o papai não gosta mais da gente? Senti um aperto no peito. Como explicar para uma criança que, às vezes, o amor de um pai pode ser covarde? Que, por medo ou comodidade, ele escolhe não se posicionar. Claro que ele gosta, meu amor. Mas às vezes as pessoas fazem escolhas erradas. Ela franziu a testa, pensativa, mas não perguntou mais nada. Apenas me abraçou forte, como se quisesse se certificar de que, pelo menos de mim, sempre teria amor. Naquela noite, enquanto Mariana dormia, recebi uma mensagem de Ricardo. Ana, por que você teve que causar aquela cena? Minha mãe só tem um jeito difícil. Você sabe como ela é. Fechei os olhos, sentindo uma raiva imensa. Ele não estava preocupado com o que a mãe tinha feito. Não estava arrependido. Só queria que eu deixasse passar, como sempre fiz. Mas, pela primeira vez, eu não faria isso. Ricardo, ela humilhou a nossa filha. E você não disse uma palavra. Ele visualizou,
mas não respondeu. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era minha sogra. Ana, precisamos conversar. Respirei fundo. Eu não queria mais me desgastar com aquela mulher. Mas algo na voz dela parecia diferente. Se for para justificar o que você fez, Vera, não temos o que conversar. Ela suspirou, parecendo hesitante. Só me encontre no café da esquina. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Curiosa, aceitei. Ao chegar lá, encontrei Vera sentada à mesa, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Algo entre culpa e hesitação. Eu fui longe demais. Ela disse, sem rodeios. Cruzei os braços, esperando. Eu sempre tive um problema com você, Ana. Desde o começo, achei que meu filho merecia alguém diferente. Alguém melhor. Mordi a língua para não interromper. Mas ontem, depois que você foi embora, Mariana ficou na minha cabeça. O jeito que ela te olhava, o medo nos olhos dela. Ela abaixou a cabeça e respirou fundo. Eu cresci numa família rígida. Sempre aprendi que sangue é mais importante que qualquer coisa. Mas ontem, percebi que fui cruel. Que fiz uma criança se sentir indesejada. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não sei se mereço o perdão de vocês, mas quero tentar consertar isso. Fiquei em silêncio por um momento. Eu nunca pensei que veria minha sogra admitir um erro. Mas ali estava ela, diante de mim, finalmente enxergando a dor que causou. Não sei se podemos voltar ao que era antes, Vera. Mas você precisa pedir desculpas para quem realmente importa, Mariana. Ela assentiu, parecendo nervosa. Naquela mesma tarde, fomos buscar Mariana na escola. Minha filha estranhou ao ver a avó ali, mas Vera se abaixou e, com os olhos marejados, disse: "Me perdoa, querida, eu fui muito injusta com você." Mariana olhou para mim, como se pedisse permissão para acreditar. Eu apenas sorri, encorajando-a a seguir o coração. Então, minha filha deu um pequeno passo à frente e abraçou a avó. Foi ali, naquele instante, que percebi que talvez as pessoas realmente possam mudar. E, no fim, foi a inocência de uma criança que ensinou a maior lição de todas. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!